Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para nossa análise do mercado cripto, primeira análise do ano, hoje dia 2 de janeiro, a gente está começando um novo ano aí. Vou falar para vocês o que eu espero, o que eu tenho de expectativa para 2023. Acredito que 2023 vai ser um ano que não vai ter Bitcoin disponível para todo mundo e vou mostrar isso através de métricas para vocês, o que a gente está tendo, que tipo de comportamento a gente está tendo e o que eu espero para 2023. A gente sabe que 2022 foi um ano de bastante queda, um ano de puro bear market. A gente vai dar uma olhadinha também como que foram os outros bear markets para ver se a gente consegue fazer a história do passado rimar exatamente com essa história que a gente está tendo hoje, beleza? Primeiramente, desejo um feliz ano novo e se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal e caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força também, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Bom, então primeiro ponto, eu puxei aqui para vocês o gráfico do BLX, só pra gente, para quem não sabe, BLX é o único gráfico no TradingView que tem todo o histórico do BTC, tá? Desde o começo, desde a nossa primeira transação que a gente tem no BTC, lá em 2010, a gente tem todo o histórico no gráfico BLX. Só que o gráfico BLX, ele não mostra o dia em andamento, ele só mostra o fechamento do dia, beleza? Então esse candle que vocês estão vendo aqui é o candle de ontem. Mas isso não interessa, a gente não quer saber do curto prazo, a gente quer saber do longo prazo, beleza? Quando a gente olha para o longo prazo, a gente tem claramente movimentações de alta e movimentações de baixa no BTC, influenciado por essas linhas azuis aqui. Quem são essas linhas azuis? São exatamente as datas dos halves que aconteceram no passado. Então a gente teve em 2012, 2016 e 2020 a gente também teve o halve. Olha só como que o movimento, o ciclo do BTC, ele é muito claro. A gente tem o halve e assim, logo em seguida, a gente tem a nossa bull run. A gente tem o halve, em seguida a nossa bull run. A gente tem o halve, em seguida a nossa bull run. E a gente tem períodos de bear market, de acumulação e fases pré-halve, um pouco antes do halve acontecer. Olha só como que a gente tem a nosso bear market também ali em 2018, a acumulação, fase pré-halve. E a gente passou nesse ciclo aqui, a gente teve 2020 como ano de subida, né? A gente teve a nossa bull run em 2020. De lá para cá, já expliquei para vocês que a gente teve um topo duplo nesse ciclo, aonde o segundo topo, ele foi a complacência do mercado. A complacência do mercado na análise on-chain, ela foi muito forte, que fez com que o preço chegasse no patamar anterior, na verdade formando um novo all-time high ali, né? Foi um pouquinho mais alto, só que isso daqui na análise on-chain foi exatamente a nossa complacência do ciclo. E a gente vê que a gente teve o bear market durante o ano de 2022 inteiro, ele foi um ano de bear market. E se a gente puxar quando que será o nosso próximo halve, a gente já tem mais ou menos a data do próximo halve. Por que mais ou menos? O halve, ele não é um evento que acontece com dia em específico. Ele acontece quando a gente tem um número de blocos acontecendo dentro da rede do BTC. Então a gente sabe mais ou menos que cada bloco vai de 10 em 10 minutos. Só que a gente tem alguns atrasados, a gente tem alguns que saem mais cedo, então a gente não tem um dia em específico. Só que dá para saber mais ou menos quando que vai ser a data do halve. Não dá para saber o dia, mas a gente consegue ter uma noção ali de mais ou menos quando que vai ser. E a gente tem um halve previsto lá para meados de 2024. Seria ali para junho, mais ou menos, de 2024, a gente teria o nosso halve. Não dá para saber em específico o dia, como eu falei, mas a gente consegue saber que lá para metade de 2024 a gente vai ter o halve. Olha só como que é muito louco, porque se a gente olha para o passado, a gente vê que a gente tem um ano bem claro de bear market. Veja só como a gente teve um ano de bear market aqui, ó, lá em 2014 a gente caiu 364 dias, lá em 2018 a gente caiu também até ali, ó, no fundo 340 dias. Se a gente for considerar aqui, ó, o nosso all-time high também, até hoje a gente está caindo aqui, ó, se considerar até hoje não, né? Até o crash ali da FTX, que foi onde a gente deu a agulhada nos $15 mil, a gente caiu 370 dias também. Ou seja,
não quer dizer que você vai contar esses dias e você vai esperar que ele vai se repetir. Não é nada disso. Eu não tô querendo trazer para você aqui uma bola de cristal, uma previsão do futuro. Depois que acontece tantos dias, o preço vai estar nesse patamar. Não, eu não gosto muito disso. Mas o que eu quero trazer aqui é uma visão de que 2022 foi um ano de extrema queda, foi o ano do bear market, foi o ano de baixa do mercado. Foi o mesmo ano que a gente teve lá em 2018, aconteceu a mesma coisa em 2018, como aconteceu a mesma coisa em 2014 também. Foi o ano que trouxe novas oportunidades para o mercado. Porque entenda, se a gente não tem bear market, a gente não tem oportunidades. A gente precisa do bear market para a gente ter oportunidades. E o que eu espero para um ano de 2022, aí a gente vai ter o halve lá na frente, beleza? Mas eu espero que o ciclo do BTC, ele vá se repetir novamente. Se a gente pegar aqui, ó, as mesmas fases que a gente teve no ciclo ali, ó, eu espero que o mercado, ele vá repetir tudo o que aconteceu nesses últimos ciclos, que é exatamente uma fase de acumulação, que é essa fase laranja aqui. Acredito que a gente vai passar por uma acumulação, a gente vai ter uma fase pré-halve ainda, que no passado, lá em 2015, a gente teve alta, em 2018 a gente teve alta e queda antes da fase pré-halve. Veja só, a gente subiu, a gente caiu também. E depois do halve vem a nossa bull run. Ou seja, eu estou esperando que a bull run do ciclo, ela só vai acontecer lá para 2024, 2025, a gente vai ter a nossa bull run, onde o mercado ele vai subir, ele vai fazer novos topos, ele vai iniciar novas altas, vai ter aquela subida mais vertical que a gente tem no BTC, que vai atingir patamares mais altos ali, não sei aonde que vai atingir, só que para 2023, eu espero que seja um ano de lateralização, onde a gente vai ter uma fase de acumulação. Possa ser que a gente tenha uma fase pré-halve, que não dá para saber se a gente vai subir ou se a gente vai subir e vai cair, como foi no passado. Só que eu vejo que 2022 já foi o pior ano. Eu não considero que 2023 vai ser pior do que 2022. Porque se historicamente a gente olhar para trás, a gente vê que a gente tem o ano do bear market, que é o pior ano do ciclo, e depois a gente tem a acumulação. Eu vejo que 2023 vai ser essa fase de acumulação. E, cara, eu não vejo isso só olhando para o price action, só olhando ali para um ciclo de mercado, entendendo que a gente tem o halve, entendendo fases antes, depois, um pouco de fase de acumulação também. Não é só vendo isso, mas sim olhando para a análise on-chain, a gente vê essa movimentação clara através de dados. Olha só, tem dois indicadores que eu gosto muito, que são indicadores que mostram para nós a região de capitulação do mercado. A região de capitulação é a formação de fundo, que é exatamente o MVRV e o NUPL. Olha só, esses dois gráficos apontando região de fundo lá em 2018, como hoje em 2020 a gente também tá. Se a gente puxar aqui, a gente vai ver que também lá em 2014, 2015, a gente teve os mesmos indicadores chegando nessa região de fundo. Então, vendo isso daqui, olhando para a análise on-chain, eu vejo que a gente chegou na constituição do fundo, a gente chegou nesse pior ano, a gente teve o ano de bear market e isso ficou para 2022. 2023 para mim vai ser melhor do que 2022. E aí vem a resposta do que eu falei para vocês no começo do vídeo. Eu não acho que vai ter BTC disponível para todo mundo em 2023. Exatamente, as pessoas que quiserem comprar, elas não vão conseguir comprar. E eu não estou falando isso por conta de achismo. Eu estou falando isso por conta de métricas. Se a gente puxar métricas como a quantidade do supply que está na mão do long term holder, olha só, a gente tem hoje, tá na casa de 77% do supply está na mão do long term holder. O que significa isso, cara? Significa que 77% das moedas emitidas, dos BTCs em circulação,
hoje está na mão dos investidores de longo prazo. O long term holder, o investidor de longo prazo, ele compra na baixa e ele vende na alta. Isso se repete várias e várias vezes no ciclo. Se a gente puxar aqui, ó, como que foi nos ciclos anteriores, a gente vê claramente que o long term holder ele vai tender a segurar esse ativo até a gente estar fazendo novos all-time highs. Olha só, isso daqui, ó, é o gráfico do supply na mão do long term holder. Veja como que a acumulação do supply na mão do long term holder na formação de fundo, e a partir do momento que a gente vem batendo novos all-time highs, a gente vem diminuindo o supply. Olha só, o preço está subindo e o long term holder está distribuindo. E a gente vai ter essa mesma movimentação. Hoje, a gente está nos patamares mais altos do supply na mão do long term holder. Isso daqui é all-time high métrica histórica, onde a gente nunca viu tantas moedas na mão do long term holder dessa maneira, como a gente está tendo nesse ciclo. Ou seja, se a gente puxar aqui o gráfico e a gente entender que estamos passando por uma fase de acumulação, como foi a fase de 2019, ali 2018, 2019, de 2015 também, a gente vê que a gente tem acumulação. A acumulação é essa fase onde o long term holder ele está comprando, ele está acumulando. E aí que vem a charada. Quando a gente tem essa grande acumulação, a gente não tem mais supply disponível no mercado. Se a gente não tem supply disponível, quantidade de moedas disponível, quem quiser comprar vai ter que pagar mais caro pelo aquele ativo. Quem está esperando o fundo perfeito, o preço chegar naquela determinada região específica do gráfico para você poder dar all-in e fazer o seu aporte, cara, esquece, você não vai conseguir comprar nessa região, porque um jogo de investidor, eu já falei bastante isso com vocês, o jogo de investidor, ele é bem diferente do jogo de um trader. Você tem que saber como que você vai se comportar quando você sentar na cadeira. Se você sentar como o investidor, você tem que pensar em acumulação parcial, em distribuição parcial também. Você não tem que pensar em dar all-in. All-in você dá se você for um day trader, se você for um swing trader, se você for fazer operações mais curtas, você dá entrada e dá saída super rápido. Mas se você é um investidor, não. Você vai simplesmente acumulando, 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 depois você para de acumular, só curte a bull run e depois você distribui, distribui, distribui. E ver esse nível de jogo que nós estamos hoje, cara, a gente está em all-time high. A gente nunca teve tanto BTC preso com os long term holders como a gente está tendo agora. Isso mostra uma confiança do long term holder, isso mostra uma resiliência do long term holder. Por mais que a gente tenha notícias, vocês sabem que eu detesto operar notícias, eu não olho para notícias, simplesmente eu olho para dados. E ver o long term holder acumulando, 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 cara, para mim não importa o que está acontecendo nas notícias, porque eu sei que no bear market a gente só tem notícia negativa, a gente não vai ter uma notícia positiva. Como no bull market, a gente também só tem notícia positiva, a gente não vai ter notícia negativa. Então você tem que saber separar a notícia dos dados. E olhando para os dados, cara, eu vejo que com toda essa acumulação que a gente está tendo aqui do long term holder, até o final de 2023, a gente não vai ter mais tanto Bitcoin disponível para as pessoas comprarem. Eu digo disponível porque na hora que entra uma demanda maior pelo ativo, ou você paga mais caro para ter o ativo, ou você não tem um ativo. Isso é o que faz o preço do ativo subir bastante, beleza? Então eu vejo que para 2023 vai ser um ano onde a gente já vai ter encerrado toda essa movimentação de baixa. A gente teve a baixa durante 2022, durante 2023 eu vejo que é continuação de uma acumulação, long term holder acumulando, o preço estabilizando, e até o final de 2023 eu já vejo o preço em patamares mais altos do que os patamares que nós estamos hoje, porque em 2024 a gente tem o nosso evento do halving, beleza? Se a gente puxar
também dados para ver fase de capitulação, fase de distribuição, cara, a gente vê claramente que a gente passou aqui, ó, pela fase de distribuição. Olha como que o topo do ciclo, ele se repetiu. Isso daqui é um topo de ciclo, isso daqui foi outro topo de ciclo, outro topo de ciclo. 2014, 2018 e 2021 ali também. Olha só como que a gente tem repetição do topo do ciclo. O que é essa repetição aqui, ó? Alta distribuição, destruição de moedas muito antigas sendo vendidas, sendo colocadas a mercado. Então a gente vê que a gente tem a fase de euforia. E para o fundo do mercado, isso vai se repetir também, porque a gente repetiu o topo. Muita gente fala, pô, mas será que esse ciclo ele não vai ser diferente do outro? Cara, todos os ciclos sempre aparece esse tipo de comentário. Dessa vez é diferente. Não importa o ativo, não importa qual seja o ciclo. Se você vê grandes players, cara, players que estão há anos no mercado financeiro, eles vão falar que todo o ciclo, toda a bull run, todo o bull market e todo o bear market sempre tem essas narrativas de que dessa vez é diferente. E a gente olha, não teve nada de diferente na formação do topo lá em 2021. Cara, simplesmente as métricas mostraram que era a euforia que estava tendo distribuição e a gente teve a distribuição do ciclo. Como hoje a gente passou pela fase de capitulação. Olha só, essa fase aqui, ó, amarela, foi moedas de média idade sendo vendidas ali no fundo do mercado. Isso daqui a gente considera, a gente chama de fase de capitulação, como foi ali em 2018, como a gente teve também ali em 2015. Isso é repetição do ciclo, ou seja, a gente vê que o topo de 2021 foi igual a todos os outros topos. Por que que o fundo de 2022 ele não vai ser igual a todos os outros fundos? Tem uma alta probabilidade dele ser igual a todos os outros fundos. E quando eu falo fundo, galera, não é preço mais barato. Vocês sabem muito bem a minha opinião. Para mim, estamos em formação de fundo abaixo dos 22 mil dólares do BTC. Se você não consegue entender essa informação que eu estou falando para você, é porque você ainda não conseguiu pensar como um investidor. Lembre, investidor ele compra aos poucos, ele vai acumulando durante uma fase em específica. E para mim, como investidor, abaixo dos 22 mil dólares é fundo do BTC. Isso não quer dizer que o preço não pode parar em 14, em 13, em 12, isso não quer dizer nada disso. Eu já expliquei várias vezes para vocês que a gente pode sim ir para patamares mais baixos, só que é fase de acumulação. É uma fase onde você compra e não vende, beleza? Se a gente olhar o número a quantidade de carteiras que a gente tem disponível, olha só como todos os números de carteiras, eles estão aumentando, menos o número aqui de 1.000 carteiras, o número de 1.000 carteiras, ele vinha distribuindo, ele tá dando uma estabilizada ali, mas olha só como o número das outras carteiras está aumentando bastante. Isso daqui significa, isso mostra fase de acumulação também. Olha só, a fase de distribuição, todas as carteiras apontando para baixo, todas as carteiras estavam distribuindo. Isso daqui se chama distribuição, fase de distribuição do ciclo. Olha só a fase de acumulação do ciclo. As carteiras estão aumentando, o supply está indo tudo para o long term holder. Obviamente, não vai ter moeda disponível para todo mundo. 2023 não vai ter moeda disponível para todo mundo. Se não tem moeda disponível para todo mundo, o que tem? O preço do ativo, ele sobe, galera. Isso é o que acontece. Por isso que eu acho muito saudável quando a gente olha para a fase do ciclo que nós estamos hoje, que é a fase de capitulação, e a gente vê o long term holder batendo all time high. Cara, eu não sei como ficar mais bullish do que isso. Obviamente é bullish pensando em 2024, 2025 lá na frente, mas eu não consigo ficar mais bullish do que o momento que a gente está hoje. Hoje eu olho para o mercado cripto, cara, por mais bizarra que sejam as notícias, eu só consigo ser
bullish, eu não consigo ser bearish pensando pro final até mesmo de 2023. Hoje eu olho pro final de 2023, eu já vejo que 2020... A pergunta que eu sempre me faço é: como que eu vou estar em 2023 em relação ao que eu tô hoje no mercado? A minha resposta é que eu vou estar melhor do que a relação que eu estou hoje no mercado. Isso é, o preço vai estar mais alto do que o patamar que a gente está hoje. Por quê? Eu sei que tem a fase de acumulação, eu sei que vai ter o halving em 2024, então por conta de tudo isso, eu fico super bullish com o mercado. Olha só, essas movimentações aqui, ó, são movimentações raras. A gente está passando pela quarta vez, né? A gente teve um ciclo pós-halve, segundo ciclo pós-halve, terceiro ciclo pós-halve, e a gente vai entrar no quarto ciclo envolvendo o halve também. Isso daqui, cara, é a quarta oportunidade que a gente está tendo em toda a história do BTC. Hoje é muito claro quando você pergunta para as pessoas, né? Você queria ter comprado BTC a $3.000? As pessoas falam que sim. Você pergunta para as pessoas, você queria ter comprado o BTC a $200? As pessoas falam que sim. Só que hoje, se você perguntar, você quer comprar BTC a $16.000? As pessoas falam que não. As pessoas querem comprar a 10. Só que eu sei que lá na frente, quando a gente já tiver nessa fase verde aqui, se você perguntar para as pessoas, você queria ter comprado BTC a $16.000 ou quiçá a $22.000, a resposta para essa pergunta vai ser a mesma que foi nos ciclos anteriores. Sim, porque quando você tiver o preço aqui em cima, fica mais claro você ter essa certeza. Eu sei, cara, ser humano, não gosta de nada que seja incerto, por isso que as pessoas não querem comprar quando a gente está na baixa, elas querem comprar quando a gente está na alta, quando a gente está no FOMO, quando a gente está na bull run, porque tá tudo subindo ali e esse é o momento errado de comprar. Você compra no meio do caos e você vende no meio da euforia, no meio da positividade, beleza? Então, olhando para tudo isso daqui, para mim, 2023 vai ser muito melhor do que foi 2025, beleza? Olhando aqui para o curto prazo, então, vamos ver o que a gente consegue extrair aí pensando para os próximos dias. Bom, primeiro ponto, a gente tem o preço bem lateral aí durante um período já, né? A gente bateu a mínima ali da queda da FTX, nos 15 ali, mais ou menos 15.500 foi a mínima, né? 15.500 aqui foi a mínima. Só que a gente vê que de lá para cá a gente teve uma movimentação de alta, onde a gente fez o reteste do fundo que foi perdido, confirmou o fundo que foi perdido e o mercado não caiu mais. O mercado simplesmente ficou preso, sanduichado dentro de uma região. Aqui, se a gente olhar para o gráfico diário, tudo que acontecer dentro dessa região aqui, cara, é sem novidade nenhuma. E a gente está falando desde o dia 16 de dezembro. O preço está aqui dentro simplesmente consolidando. A gente precisa que o preço saia ou para cima ou que ele saia para baixo, para a gente ter movimentações mais claras. Mas veja que mesmo assim, a gente já vai ter movimentações bem travadas. Mesmo que ele saia desse range aqui, a gente vai ter movimentações travadas, tanto por conta do suporte aqui nos 15.500, quanto por conta da resistência dos 18 e pouco aqui. Ou seja, a gente precisa que o preço ele comece a se movimentar para a gente ter uma ideia do que fazer. Por exemplo, cara, eu fiz compras durante a queda, eu comprei lá nos 18, eu comprei nos 16 também, eu venho aportando desde os $22.000, porque para mim é fase de capitulação, é fase de formação, então desde os $22.000 eu venho comprando, e agora eu preciso que o preço ele comece a se movimentar, pode ser para baixo ou pode ser para cima, porque se o mercado vai para baixo, a gente tem o mercado direcional, se a gente vai para cima, a gente também tem o mercado direcional, então fica mais fácil da gente entender, saber para que lado que o mercado tende a ir. Dentro dessa lateralização aqui, cara, não dá para saber muito bem para onde que o mercado vai ir. A gente precisa que ele saia dessa lateralização para a gente conseguir ter alguma análise mais em específica. Mas olha só, algo que eu falo bastante com vocês, formação de fundo do mercado, cara, é muito louco. Eu não sei
como que as pessoas elas não enxergam a oportunidade que está tendo diante da frente delas. Olha só como que a gente tem todo o supply do mercado durante a queda, todo o supply, isso daqui é volume por preço, aqui embaixo você tem volume no tempo, tá? Deixa eu até tampar aqui volume no tempo para não confundir. Aqui, ó, é volume no preço. Olha só como todo o supply desceu para essas regiões aqui embaixo. Primeiro a gente tinha grande parte do supply nessa região e agora a gente tem a maior parte do supply dentro dessa região. Significa que tem muito vendedor, teve muito vendedor nessas regiões e para todo vendedor existe um comprador, como para todo comprador existe um vendedor. Então quando eu olho o supply aqui embaixo, eu vejo que muita gente vendeu, muita gente comprou também, a fase de acumulação. Olha só, a gente tem pequenas resistências para cima do preço. Se você puxar aqui, ó, você vai ver que não era assim. Antes da gente ter ali a quebra da 3AC, por exemplo, a 3AC quebrou exatamente nesse ponto aqui. Olha só aonde estava a maior parte do supply. O supply estava nessa região, o supply também estava nessa região. E agora, quando a gente tem essa nova queda da FTX, que a gente tem... Opa, cadê? Que a gente tem essa formação de fundo e tudo, a gente já tem o supply aqui embaixo. Isso daqui faz algumas coisas muito positivas, que é as resistências nas subidas, elas serão fracas, serão resistências fracas, porque o supply ele está mais concentrado nessa região, então isso faz com que na volta a resistência seja fraca e isso faz também com que o custo base das pessoas está nessa região. Se o custo base das pessoas está nessa região aqui, o custo médio de compra está aqui dentro, essas pessoas não tendem a vender próximo dessa região. Somente se o mercado cair muito mais, somente se a gente tiver quedas muito catastróficas vindo parar em regiões de 9 mil dólares, por exemplo, aí a gente já vai entrar em 50% de queda daqui, aí a gente pode ter esse supply sendo vendido, mas cara, não chegando nesses patamares, tá muito saudável toda a movimentação. A gente pode cair mais? Sim, a gente pode cair mais, eu não descarto que a gente venha a cair mais, que a gente venha buscar patamares mais baixos, principalmente quando a gente olha para a macroeconomia, a gente ainda tem elevação da taxa de juros, então isso drena a liquidez dos mercados, isso pode fazer com que sim, a gente caia um pouco mais no BTC, só que na minha opinião a gente não vai muito longe, eu não vejo que isso vai se estender muito, porque já não tem tanto supply, já não tem tanta pressão de venda como a gente tinha no começo de 2022. Muita gente já vendeu, muita gente já saiu e muita gente só vai voltar lá no topo do mercado. Isso sempre vai acontecer e a gente vê isso através de métricas. Então, olhando para tudo isso daqui, cara, eu fico muito satisfeito na região que nós estamos de ver que é uma região de consolidação. Obviamente, a gente precisa sair de dentro desse canal aqui para a gente ter o mercado mais lateral, a gente precisa fazer o rompimento dos 18 para quiçá confirmar a formação do fundo, ou a gente precisa romper os 15 para baixo para a gente buscar novos patamares de compra em outras regiões, mas a gente precisa deixar o preço andar, a gente está sem volatilidade no mercado dentro dessa região aqui, a gente precisa deixar o preço andar. Se você está pensando no longo prazo, 2024, 2025, cara, ótima região de aporte. Se você está pensando um pouco mais para o curto prazo, espera o preço se movimentar, espera o preço romper ou os 18 mil dólares ou os 15 mil dólares para você ter um mercado mais direcional. O que seria esse mercado mais direcional? Simplesmente você ter um mercado para short se a gente for para baixo, shortar o mercado se a gente estiver perdendo os 15 mil, ou um mercado de long, que é um mercado comprado acima dos 18 mil. Então depende para que lado que o mercado vai ir nos próximos dias para você tomar as suas
posições. Simplesmente a lateralização ela é mais complexa, porque ela é uma fase onde a gente está tendo acumulação, onde a gente está tendo distribuição. Se isso daí for no topo do mercado, a gente está tendo distribuição. Se isso for no fundo do mercado, a gente está tendo acumulação também. Então, durante essas fases é mais complexo você saber para que lado que vai e qual operação você deve tomar. Mas para mim, cara, pro longuíssimo prazo é muito claro ponto de compra. Se você está operando mais no curto prazo, espera um pouquinho, espera o mercado direcionar, que aí fica mais assertivo, beleza? Isso daqui eu trouxe uma visão para vocês nessa primeira análise do ano, mais do que eu espero para o ciclo do mercado, para o curtíssimo prazo. Cara, a gente ainda está na lateralização, mas para o longo prazo, para 2023, real, eu espero que a gente tenha um ano muito melhor do que foi 2022. Eu vejo que a queda ela vai ter cessado em 2023. Obviamente, tudo isso daqui é um achismo. Obviamente, eu uso dados, uso análise para poder achar isso, mas isso é meramente uma opinião minha que eu estou trazendo para vocês. Não leve isso daqui à risca, simplesmente saiba ter esses dados, tomar a sua análise, tirar a sua própria decisão, assumir a responsabilidade e decidir se você vai entrar no ativo ou se você vai ficar fora do ativo, beleza? Mas eu entro em 2023 extremamente bullish, porque a gente vai ter até o final do ano, beleza? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira análise do ano. A gente vai ter análise aí durante o ano inteiro, né? Todos os dias da semana eu tô aqui trazendo esse vídeo para vocês. Hoje eu acho que vai ser um dia mais morno, porque é feriado aqui nos Estados Unidos, então a bolsa americana tá fechada, a gente não vai ter o S&P se movimentando tanto, beleza? E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força. Tamo junto e eu te vejo amanhã. Forte abraço e valeu!